Bora revisar um estudo de caso de um dos nossos inscritos. A gente vai revisar hoje o projetinho da Mariana Ramachotti. Qualquer coisa me corrija se eu errei seu nome, moça. Esse projetinho foi enviado através do Bootcamp UI UX, meu curso gratuito que tá tudo no YouTube, tudo bonitinho. Vou deixar o link pra ele na descrição. Então bora lá pro projetinho da Mariana. Tô aqui com o projetinho dela, ela me mandou esse link para o Medium, um artigo que ela escreveu. Já começo dizendo que ela mandou super bem. Um ponto bem bacana é que, se vocês perceberem, ela escreveu realmente como se fosse um artigo. Muitas vezes eu vejo que os alunos fazem cursos e a galera escreve os artigos como se fosse uma tarefa de um curso e não como se fosse um artigo realmente para outras pessoas que nem fizeram um curso, por exemplo, poderem acompanhar. É realmente um artigo de estudo de caso, bem estruturado, com uma história contada que tem começo, meio e fim. Então estamos aqui, ela faz uma breve introdução sobre o projeto, enfim, fala que escolheu a causa dos problemas dos animais abandonados e a adoção de cães e gatos. E ela já começa dizendo que a princípio ela tinha uma ideia, enfim, mas que depois que ela começou as pesquisas aqui, a Desk Research, ela descobriu que a Prefeitura de Ribeirão Preto tem um departamento destinado à saúde animal. Aí ela continua o projeto dela, então isso é bem bacana, ó, que ela tinha uma ideia e em seguida ela percebeu que tinham algumas coisas a mais que ela não tinha considerado naquela ideia inicial, como por exemplo esse departamento. Aqui ela até continua na pesquisa quantitativa, busquei entender qual processo as pessoas faziam para adotar um cão ou um gato. Então é legal de mostrar, ó, que ela tinha um objetivo claro quando ela fez essa pesquisa quantitativa dela. Além disso, ela colocou aqui que nos resultados ela descobriu que a maioria das pessoas não achava o processo de encontrar e adotar um animalzinho uma coisa difícil. Ou seja, aquele problema que ela estava tentando resolver talvez não fosse bem um problema. E ela reforça dizendo que a maioria das pessoas estavam satisfeitas com o trabalho das ONGs, que muitos aplicativos tinham a mesma função e que eles estavam abandonados. Ou seja, tinham vários aplicativos com a mesma função que ninguém nem estava cuidando, estava só largado lá nas Play Store da vida. Então ela percebeu que talvez o aplicativo não fosse uma solução tão interessante assim, hein? Com base nessas pesquisas dela, ela acabou resolvendo, ó, que ela ia fazer algo para ajudar essa divisão de bem-estar animal que já tinha na cidade dela. Porém, as pessoas não conheciam, ou seja, já tinha um trabalho legal sendo feito, mas as pessoas não conheciam. Então ela acabou identificando um outro problema. E aí ela coloca, ó, que é preocupante que tanta informação e serviços estivessem fora de alcance. Além disso, ó, ela reforça aqui, ó, ela deixa bem claro qual que é o problema que ela vai resolver, ó, que mais de 90% das pessoas que responderam a pesquisa nunca ouviram falar da DBEA, que é essa divisão, enfim, de bem-estar do animal. Um ponto interessante que eu acho que é bacana de citar, né, em todo esse estudo de caso dela, é que tem poucas fontes. Eu sei que ela fez as pesquisas, eu sei que ela foi no site da prefeitura da cidade. Poucos locais ela cita quais são essas fontes, aliás, ela até cita, mas ela não deixa o link para essas fontes. Para ajudar a ter maior autoridade, o que eu sugiro é que ela coloque sempre qual que foi a amostra, quantas pessoas que fizeram, de onde que eram essas pessoas, como que foi respondido, enfim, trazer alguns dados a mais para ajudar a reforçar essa ideia da pesquisa. Se você achar que vai ficar muito cansativo no texto, você falar amostra e coisa assim, você pode deixar aqui uma nota, por exemplo, e deixar lá embaixo, bem explicadinho, qual que é a fonte, qual que é a amostra e tudo mais, como se fosse uma nota de rodapé mesmo, beleza? Além disso, ela já colocou aqui que um outro problema é que o portal atual, né, desse DBEA, conta com poucas informações, que não é possível ter noção de quantos animais estão disponíveis para adoção. Legal, vocês estão vendo que ela está fazendo uma história bem contada, que ela conta da pesquisa. A partir da pesquisa, ela descobriu o problema e a partir do problema dela, ela traz aqui o objetivo, que é melhorar a navegação no portal de divisão do bem-estar animal de Ribeirão Preto. Então ela tem um objetivo bem claro a partir daquele problema que ela quer resolver. Traz alguns dados de pesquisa, que a maioria é mulheres, idade, grande maioria nunca nem ouviu falar dessa divisão de bem-estar animal. Um ponto interessante que eu achei bem bacaninha, que ela trouxe aqui as personas, aqui com um resuminho das personas e tudo mais. Ao lado da persona, ela já trouxe qual que é o objetivo dessa persona e também um pequeno fluxo de como que essa persona poderia realizar isso no portal que ela vai desenvolver. Ela colocou que após as definições ali, ela começou definindo as seções do menu, ou seja, uma estrutura básica do sistema, guia de estilo, aqui as cores que foram selecionadas já são utilizadas, então isso é bem bacana, não precisa inventar quando você já tem algo para seguir, fez certíssimo. Ela colocou uma escala tipográfica e também o estilo da família de ícones, tem a escala tipográfica dela, bonitinha, bem bacana. Ponto interessante aqui, ó, que na família de ícones ela colocou, segue um estilo outline, dá pra ver que você seguiu esse estilo com as linhas, contornos e tudo mais. Toma cuidado, não sei se isso foi pensado ou não, porque assim, provavelmente essa família de ícones aqui é, por exemplo, sei lá, você baixou uma imagem de um banco de imagem ali com vários ícones e essa é a tua família de ícones. É interessante você pensar também em uma família de ícones de apoio para isso, que é essas famílias com 1.000, 2.000 ícones, que são famílias maiores, que têm um estilo parecido com esse, principalmente pensando quando você vai ampliar o projeto, que às vezes, você precisa ir lá do ícone da home, você precisa do ícone de configurações,
do ícone do usuário, do ícone de várias outras coisas. Então é bacana você já pensar em uma outra família para trabalhar em conjunto com essa que você escolheu e também considerar a espessura da linha. Porque pode ser que às vezes uma família de ícones tem uma espessura de linha, outra tem outra. Algumas deixam você escolher essa largura da linha, né? E claro, daí padronizar e usar sempre o mesmo padrão de largura de linha, beleza? E por fim, ela conta aqui nessa parte de resultados que ela antes tinha perguntado para as pessoas qual que era a avaliação dessa galera sobre esse sistema de adoção das prefeituras. A nota era, sei lá, próximo de 2, enfim. E que depois dos testes que ela realizou com os usuários, que a maioria das pessoas não teve muitas dificuldades e tudo mais, que a média subiu de 2,6 para 7, ou seja, legal que ela fez os testes com usuários também. Gostaria de saber com quantos usuários, porque se for um teste com 2 usuários, pode ser que esteja meio enviesado. Com 10, 30, 50, quanto maior a amostra desses testes, mais interessante nesse caso. Então seria interessante colocar qual que é a amostra, quantas pessoas foram feitas, enfim, pra gente ter uma noção um pouquinho melhor, beleza? E aqui também ela conclui dizendo que seria interessante, justamente com a reformulação do portal, a prefeitura utilizasse algumas ações de comunicação. Então é legal que ela deixa até as sugestões de melhoria e ela deixou também o projetinho nela no Behance, que é o que a gente vai olhar agora, o resultado do projeto dela. Em geral, bem legal que ela já deixou essa imagem zona aqui, bem chamativa, pra já dar pra gente ver que é de animaizinhos, que tem os bichinhos. Um ponto que eu tomaria cuidado, esses textos alinhados à direita, evite ao máximo o texto alinhado à direita, porque ele acaba gerando esse negócio aqui que o olho não consegue acompanhar muito bem. Quando ele está alinhado à esquerda, ele tem essa linha aqui de apoio, e como normalmente a gente lê da esquerda para a direita, essa linha de apoio que se cria aqui na esquerda, ela ajuda a nossa leitura. Eu acho que seria interessante também, talvez pudesse ajudar até o projeto tá legal, tentar talvez deixar um texto mais chamativo aqui. Por exemplo, esse DBE, divisão do bem-estar animal, poderia estar aqui menorzinho, enfim, de alguma forma, chamar a galera para ação, para apresentar melhor. Você poderia usar essa página até como uma forma de marketing. Eu poderia até ter aqui um botão, adote um animal, saiba mais sobre o DBE, enfim, ter algum botão de ação. O que você quer que o usuário faça quando ele entrar nessa página? Se você quer que ele adote, tá vendo que aqui não tem nenhuma ação muito clara? Tem aqui, eu sei, os links, mas não tem tipo um botãozão que você olha e fala, nossa, essa página quer que eu faça isso. Então você poderia colocar um botão de ação que ajudaria a guiar o teu usuário. Aqui ele tem essa espécie de botões, eu acho que são links, mas não fica muito claro que são links. Eu sugiro talvez ou deixar como card, talvez trabalhar um pouquinho melhor esse ícone com o texto, talvez deixar o underline aqui, acho que não ficaria tão bacana pelo tamanho do texto, mas eu acho que vale a pena você dar um pouquinho mais explorado, pesquisa alguns layouts de cards e coisas assim, pra ver de que forma isso daqui poderia ficar ainda melhor. Essa eu acho que é uma página um pouco crítica, no sentido de que tem muito texto. Primeiro, o texto aqui tá pequenininho, é difícil a leitura, principalmente quando a gente fala em sites de prefeitura, de sistemas e coisas assim. É bem importante a gente considerar que tem público diverso, público de gente mais nova, público de gente mais velha, e para as pessoas mais velhas, principalmente, vai ser difícil de ler esse texto, então eu sugiro aumentar o texto e, de preferência, aqui, tá vendo 1, 2, 3, 10, talvez colocar cardzinhos, 10, de alguma forma de diagramar isso de uma forma mais legal, que fique mais dinâmica, e evitar usar textos tão complexos, simplificar os textos também, e até diminuir o tamanho dos textos mesmo, sabe? Outra coisa que você poderia colocar aqui para ajudar é um título nessa página. Ela tá sem título, às vezes isso poderia ajudar a guiar o usuário também. Aqui legal que você se preocupou em deixar mais visível, enfim, isso é bem bacaninha. Aqui tem os depoimentos, eu achei legal, dá pra entender que você fez algo diferente. Eu me pergunto como é que funcionaria se esse card passa por cima do outro, passa por baixo, enfim, acho que valia a pena talvez até brincar um pouquinho com a parte da interatividade aqui mesmo. O rodapé do site poderia ter sempre também um mapa do site para o usuário, por exemplo, a hora que ele chega aqui embaixo, ele não ser obrigado a voltar lá em cima para ele poder ir para outra página. Se você tiver o mapa do site aqui embaixo, isso ajuda o usuário também, beleza? Então, além disso, aqui nessa outra página também, tentar aumentar a tipografia, melhorar o espaço entre linhas, evitar tanto texto, simplificar os textos, deixar eles mais amigáveis. Tem vários casos no teu site que dá pra ver que é como se fosse um card, mas não tem um card, não tem uma seção bem dividida. Talvez ou você pudesse deixar isso daqui bem dividido com seções maiores mesmo, e as imagens grandonas, enfim. Ou se não, talvez pelo menos colocar alguma bordinha ou alguma linha divisória. Você fez legal de deixar esse espaço bem claro entre um e outro, dá pra ver que são coisas distintas, mas se você colocar ou uma borda ou um fundo bem clarinho atrás, tomando cuidado que aqui parece que é clicável, aqui acho que não é, e aqui é clicável. Nesse caso, eu acho que até no caso nem colocaria card, eu deixaria como seções mesmo divididas, e daí seções bem maiores, enfim, com texto bem maior, que eu acho que pode ajudar a trazer uma imersão ainda mais bacana para essa página. Aqui ficou bem bacaninha, só com aquele cuidado realmente de diminuir a quantidade de texto e deixar maiores as tipografias, beleza? Cuidar que a
CTA aqui, ó, esse botão para ação, ele tá chamando pouca atenção comparado com os cards. Sem falar que ele tá miudinho, então tentar aumentar as bordas no entorno do botão também, beleza? Aqui, ó, bem bacana, que é a página principal dela. Então dá pra você escolher entre cão e gato, o sexo, o porte. E aqui, ó, ela deixou filtros de personalidade. Eu achei bem bacana de colocar isso. Acho que ajuda bastante, pode ser interessante. Tomaria cuidado, que aqui tem esses ícones e eu imagino que tem a ver com a personalidade, com aquilo que você colocou. Talvez valesse a pena ter um textinho pequeno ali, a personalidade, e ter aqui daí os íconezinhos poderiam até estar um pouquinho menores e talvez até fazer alguma coisa, quando passa o mouse em cima, dá pra ver o que é essa personalidade e tudo mais. Mas em geral, o teu projeto, ó, ele tá bem bacana. Aqui tem essas mensagens também de atenção, informando que não necessariamente a pessoa vai conseguir só chegar lá, preencher o formulário, adotou, né? Até porque ela comentou daquela questão da guarda responsável, ela fala lá no artigo dela que foi citado. Então tudo isso tá bem bacana, talvez até essas mensagens de alerta pudessem ser feitas de uma forma mais dinâmica, como vídeo, enfim, alguma outra coisa, mas em geral tá funcionando super bem e está de parabéns, menina Mariana, parabéns pelo seu trabalho, tá bem legal, espero que vocês tenham curtido também esse review. Se vocês querem mais reviews como esse, já sabe, gente, se inscreve aí no meu canal e em qualquer canto, @xacreative, vocês vão esbarrar em mim por aí. Obrigada, gente!